principalmente para quem trabalha na comunicação. Mais ainda, e agora com o advento das redes sociais, meu amigo, a situação complicou mais ainda, né? E a gente viu vários assuntos diários aí sendo postos nas redes sociais como notícia falsa, né? Segundo o Tribunal de Justiça Eleitoral, os vídeos que circularam nas redes sociais são falsos. Mesmo antes das eleições, as chamadas fake news ou notícias falsas vinham sendo motivo aí de preocupação tanto de candidatos quanto de eleitores. Por isso, para esclarecer sobre esse fenômeno, hoje vamos conversar com o professor do curso de jornalismo da Univale, mestrando em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Gustavo Paulo Zonta, já está aqui conosco. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite com a gente, estar no TVBE meio-dia. Denise do Lázaro Baixo já se encontra por aqui também. Boa tarde, para bater professor. Um bate-papo. Boa tarde, Denise. Aliás, dois professores, né? Um do jornalismo acadêmico e outro jornalismo de fato. Um outro jurista aqui, que é isso, né? Causídico dos mais importantes da cidade de Itajaí. Eu vou colocar um assunto já em pauta aqui, que gerou uma grande expectativa e geram fortes comentários e também questionamentos a respeito desse assunto. Sobre um áudio do Tiago Morastone. Atribuído ele. Atribuído ele. Um áudio fake news ou não? Por isso que eu estou falando. Um áudio de Tiago Morastone. Ela, como eleitora, gostaria que vocês fossem verificar a veracidade deste áudio, se é dele mesmo ou não. É a Águeda Chiarelli Gomes, empresária de Itajaí, tá? Então, a gente poderia até falar, porque Denise já ouviu, eu também já ouvi, a gente tem dificuldade de entender se é a voz dele, e não é a voz dele. Tanto é que eu consultei você foi atrás, o professor também já deve ter ouvido sobre esse assunto. Aliás, esse áudio circula em Itajaí desde os dias das eleições, é de um secretário municipal do prefeito Volney Morastone, que pela emoção está atribuindo essa culpa, essa da derrota, e ele circulou isso no grupo WhatsApp dos secretários. Claro que isso vaza, não tem como trancar, e isso é atribuído ao Tiago Morastone. Essa voz não é dele e o áudio não é dele, professor. Muito bem. O grande problema é que a questão das notícias falsas, a gente tem que ter muito cuidado, né? Igual o Denise falou, vai para um grupo de WhatsApp e do grupo de WhatsApp isso é compartilhado. Mas isso é uma projeção geométrica, né? Sim. Um para 2, 2 para 4 vai embora. Sim, vai embora. Então, a primeira alerta que a gente faz para quem recebe qualquer tipo de informação, seja via WhatsApp, Facebook, né, é não compartilhar, né? Antes de tu saber que aquela informação ela é verdadeira ou falsa, tem que ter um certo cuidado. Claro, a gente ainda está, né? Isso é uma novidade no processo eleitoral, né? Isso, né? Essa questão de como a gente se comporta nas mídias, nas redes sociais, ainda é uma coisa muito nova para a gente, então a gente está aprendendo, né? Mas o que a gente tem que fazer primeiro será que esse áudio é verdadeiro ou falso? Então, assim, geralmente essa informação vem dos veículos de comunicação, né? O Denício já colocou aqui, gente, esse áudio é falso, né? Não atribuam mais esse áudio ao Tiago Morastone, né? Então, assim, uma das principais tarefas que os veículos de comunicação sérios estão fazendo, e talvez seja esse principal, só os veículos de comunicação têm feito isso na rapidez necessária, é essa checagem. E a contratação, inclusive, de uma equipe especializada para tanto, né? Sim. Nessa questão do WhatsApp, quando colocado, por exemplo, foi criada uma agência pelos veículos grandes de comunicação, chamada agência Lupa, né? Que ela, se você botar ela chega e fala se é verdade ou não. E mesmo assim, dentro de cada veículo grande de comunicação, foi criada uma equipe também. Nessa questão colocada no WhatsApp, só para responder aqui a Águeda Chiarelli, Águeda, esse áudio não é do Tiago Morastone, tá? O seguinte, quando se falou do WhatsApp, nessa questão específica, tendo o Denísio aqui, né, como amigo e também fazendo o TVBE meio-dia conosco, a primeira coisa que eu fiz, né, foi justamente usar o WhatsApp, passando essa informação para ele e checando e questionando ele. Então ele já me deu a informação, né? Mas é isso que eu estou falando do WhatsApp, é o seguinte, porque às vezes a gente diz assim, não repasse isso como forma de veracidade.
sempre questionando para saber. Será que isso é verdade? Isso, né? Porque o WhatsApp tem muito disso também. Claro, não é que sim. você não possa passar, mas você pode até passar. Sim. Mas veja bem, questionando de fato no entendimento de querer saber a realidade daquilo, verdade, né? Isso é muito importante. O uso que tu fez da rede foi um uso consciente, que passou por um colega teu. Exatamente. E pediu pro colega, ó, vamos checar, vamos atrás para ver se isso é verdade. O problema é quando as pessoas recebem esse tipo de conteúdo e repassam para frente dizendo, nossa, olha só o que está acontecendo, isso é verdade, olha esse vídeo que está circulando. Mas ontem nós conversamos com o professor Eduardo Guerini, né? Aqui conosco, aliás, um abraço, professor, vai estar conosco hoje também no TVB Entrevista. Mas assim, já se tem uma noção, professor Zonta, de que se esses fake news deram o norte da eleição, fizeram alguma mudança e algum resultado ou não? É difícil a gente ter números exatos. Com certeza que impacto isso tem num processo eleitoral, né? O certo é que o ambiente eleitoral está contaminado de notícias falsas, isso é certo, né? A gente tem dados do WhatsApp que 120 milhões de brasileiros usam o aplicativo. Né? Só para lembrar, nós temos 220 milhões de pessoas. Isso, então 120 milhões usam. Desses, dos eleitores brasileiros, 95 milhões usam. Quase 100 milhões de pessoas que votaram usam o aplicativo. Então, assim, é óbvio que o ambiente está contaminado com essas notícias falsas. Saber até que ponto isso influencia o voto, aí é um pouco mais complicado. Porque o que influencia nosso voto, às vezes, é um contato com a família, às vezes é um colega, às vezes são os veículos sérios, o que a gente assiste, são os programas dos candidatos, né, o que eles falam, as entrevistas, os debates. Então, é um ambiente todo que faz a gente escolher nosso voto. Mas é claro que, de alguma forma, elas estão influenciando, então contaminando esse ambiente. Agora, não só a notícia tem que estar muito bem atento, como também imagens, né? Sim, porque o que circula nessas redes principalmente... A maioria é imagens. Imagens e vídeos, né? Então, assim, são muitas vezes fotografias adulteradas, né? Que aí os jornalistas... Até para comprovar, quer dizer, o que deu no dia da eleição, deu o vídeo que circulou, onde você apertava 1 e saiu 3 do Haddad. Isso é interessante, né? Até o próprio filho do Bolsonaro levou isso ao TSE, e um vídeo bem feito, e o TSE comprovou que aquilo foi montagem. Mas quem leigo como eu, que vê, que assiste aquele vídeo, não, foi alterado. Você fica sempre na dúvida. Sim. E não só na imagem também, né? Também em áudios. Claro. A gente tem muitos fake news passando aí na sua timeline de áudios, muitas vezes, tira o áudio, deixa o áudio e, por exemplo, para o exterior é mandado uma legenda completamente diferente, ou vice-versa também, né? Sim, tem muito esse tipo, né? Porque o que circula muito nas redes é vídeo e áudio, né? E aí, às vezes, igual o Denísio levantou, né? É um processo mais complicado de verificação de um vídeo, né? Tiveram que mandar para um especialista e é a mesma coisa que, às vezes, um áudio, né? Como é que tu atribui esse áudio à voz? Às vezes, tu tem que fazer um comparativo da voz da pessoa. É todo um trabalho bem complexo. Professor Zonta, para nós leigos, no dia a dia, claro... Não conheço uma pessoa, e se eu conhecer, tinha que botar numa redoma de vidro, né, que tem o WhatsApp, um aplicativo e não compartilha imagens. Falta é a consciência. Mas assim, para a notícia em si, para o veículo de comunicação hoje, que a gente reforça, você tem que ler o jornal, você tem que ler uma revista, tem que ouvir a rádio e ver a notícia na televisão. Separa-se o joio do trigo, quer dizer, as pessoas sabem que a notícia que veicula nesses veículos oficiais tem um condão de ser verdadeiro e aí começa a jogar um pouco de lado essas notícias que circulam nas redes sociais? Sim. Eu acho que o momento é um momento de compartilhamento de notícias falsas, tem esse problema, né, que são pessoas produzindo conteúdo falso para angariar voto para um lado, para o outro, e não só isso, mas falando falsidades ou coisas inverdades sobre outros assuntos também, mas também é um período de uma crise de credibilidade do jornalismo. Perfeito. Né? A gente vive uma crise no jornalismo que não é de hoje, ela já vem há alguns anos, e aí a gente tem esses dois componentes, né? As pessoas acreditam menos nos veículos tradicionais, né? E aí elas passam a acreditar um pouco mais nessas notícias falsas, né? Então o que a gente tem que as pessoas talvez tenham que ter um pouquinho mais de consciência é voltar a acreditar um pouquinho mais no trabalho feito pelo jornalismo profissional, né? Isso que a gente pede, assim, se tu vê alguma notícia... O senhor, para se atualizar, o senhor lê o jornal ou procura na rede social?
Eu parto das redes sociais, Mas né? vai checar no jornal. Mas vou checar nos jornais. Nos jornais. Claro. Mas aí eu gostaria de colocar, já que entramos na questão do profissional da imprensa, né, mais especificamente do jornalista em si, por que o senhor acha que tem um descrédito maior, por exemplo, da grande mídia, de jornalistas também? Estou falando especificamente de jornalistas. E para complementar a pergunta do Graciliano, há uma crítica que se faz de que o jornalismo está partidarizado e também está um pouco mais ideológico. O senhor comunga desse pensamento? Eu acho que tem alguns veículos que já trabalham nessa questão de se posicionar politicamente, né? Não é de hoje, mas alguns veículos já lançam editoriais, enfim, né? Se posicionam na questão eleitoral. O que a gente tem hoje com as redes sociais, todas as pessoas se transformaram também em emissores de informação, né? Então a gente tem o que a gente chama hoje de um prosumer, que é um cara que consome informação, mas também produz informação. Então todo mundo de alguma forma virou um pouco um produtor, fornecedor de e consumidor. Agora, né? Agora, então a gente tem esse ambiente que está bem mais complexo. E dentro da imprensa abriu-se um leque de oportunidades também de não só levar informação, de ser comentada a notícia, de dar a sua opinião própria. Sim. Como é que o telespectador deve observar isso? Quer dizer, quando eu dou uma opinião, muitas vezes estou falando para o telespectador, mas ele tem que entender que é uma opinião minha. Tua, né? Não necessariamente ele tem que levar... Concordar, opinião, né? Ele pode discordar abertamente, inclusive. O que a gente fala é assim, ponto de vista sobre as coisas, né? O Graciliano pode ter algum fato e em cima desse fato o Denise ter uma opinião, o Graciliano eu ter outra, né? Isso são pontos de vista. Agora, os fatos são né? Tem um fato lá que é uma verdade, né? Então a gente tem que ter cuidado, existe um fato, não pode ter um fato ser dois, né? Por exemplo, o áudio que vocês colocaram, o áudio não esse é o fato, né? Eu posso ter um ponto de vista, o que eu não posso eu posso ter um ponto de vista a respeito do áudio, o que eu não posso dizer, não, esse áudio não é, né? Então a gente tem um fato concreto, né? Porque esse áudio, neste caso, ele é verdadeiro. Sim. O áudio é verdadeiro. Só não foi atribuído à pessoa errada. Só foi atribuído à pessoa errada. É uma pena que nós tínhamos pouco tempo, mas assim, desculpa, assim, eu penso que nós somos o reflexo que acontece no primeiro mundo, né? Natural, tudo começa lá fora. Como é que o primeiro mundo, os Estados Unidos, trabalha com essa margem de fake news do dia a dia, principalmente na rede social, professor? Sim, que o que aconteceu na verdade, que a gente até fala, o termo fake news, né, veio da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, né? Foi o Trump que se elegeu e começou a apontar para os veículos de comunicação e dizer, o que vocês estão espalhando é fake news, né, notícia falsa e tal. Nos Estados Unidos o que aconteceu foi muito em função do Facebook, né? Porque o Facebook conseguiram lá de alguma forma roubar muitos dados das pessoas e aí passaram a proliferar um monte de informação falsa através do Facebook. Tanto que o Mark Zuckerberg foi chamado nos Estados Unidos, Sim. teve que ir lá, né? Enfim, se explicar assim, tipo, o que está acontecendo e que influência... E fazer a meia-culpa. E fazer a meia-culpa e dizer, não, realmente a gente teve, né? De alguma forma influenciou. O que eles criaram lá, como foi muito Facebook, o que se criou lá foi, e inclusive o Facebook fez isso no Brasil, criou várias agências que checam todas as informações, então, tanto que a gente vê menos notícias falsas circulando no Facebook. E bloqueia. Antes de começar, o TSE já tirou várias páginas que estavam proliferando notícias falsas do ar e agora tem feito esse serviço também em tempo real. Quando eles veem, a agência Lupa, a FP, enfim, tem algumas que estão trabalhando para o Facebook que fazem essa checagem na hora e aí o Facebook já vai tirando isso, né? O problema o Facebook, ele trabalha com informação aberta. Ele sabe qual é o conteúdo que está circulando. O WhatsApp é ponto a ponto. Então, assim, o Denísio passou pro Graciliano e isso é criptografado. Entendi. Então, assim, o WhatsApp não sabe o que tu tá passando. E o proprietário é o Facebook do WhatsApp não sabe o que está circulando. Também não sabe o que está circulando porque é um serviço, né? Como ele é privado. Perfeito. Eu não consigo saber o que eu tô falando com o Graciliano. Isso é verdade. Então não tem como tu controlar o WhatsApp, né? É muito mais difícil de controlar. Para a gente chegar ao encerramento da entrevista, claro, o seu depoimento é muito importante. Suas considerações também, mas ainda fica uma pergunta assim para o telespectador certamente em casa: de que maneira eu posso assim caracterizar efetivamente e em busca dessa informação verdadeira? Então, na verdade, o que a gente diz, a primeira coisa realmente é assim, não compartilhe, né? Então, assim, você recebeu uma informação, se você está em dúvida se ela é verdadeira ou falsa, então segura, não compartilha. O segundo ponto se essa informação está circulando no WhatsApp e ela for uma informação verdadeira,
provavelmente a mídia tradicional, a TVBE, vai falar sobre isso. Então, assim, eu ainda estou em dúvida se esse áudio, esse vídeo, essa foto é verdadeira. Segura um pouco, espera sair isso ou na internet, nos portais de notícia, na televisão, aqui local, enfim, alguém vai comentar sobre isso, né? E aí assim, não, olha só, saiu lá no Brasiliano, no Denise falou que o áudio é verdadeiro. Ah, então agora eu posso passar isso para frente, né? Então tem que ter bastante cuidado. Outra coisa também que o pessoal faz é, lança uma foto, lança um vídeo descontextualizado. Às vezes é uma foto antiga, né? Uma foto lá de 2000 que as pessoas recuperam, colocam num contexto diferente. Então, às vezes, a gente tem que usar as ferramentas da internet, né? A internet disponibiliza algumas ferramentas, o Google. Através do Google, tu consegue jogar uma fotografia lá e descobrir quando ela foi publicada pela primeira vez, né? Então, assim, tem que ter alguns cuidados. O principal deles é não passar essa informação para frente. A universidade mudou quando se trata da preparação e a formação do acadêmico de jornalismo a partir das fake news? Muda bastante. Eu saí da universidade há 10 anos, né? E era outra formação. Era com datilografia, né? Com a máquina não escrevia. Essa é a época do Denise. Era a máquina ainda, Olivetti. A dele não era mais. Não, mas a minha época era de pena, a tua não era mais. A tua já era datilografia. Olha assim, ó, interessante falar na universidade, agradecer ao professor Valdir Sequinel. Quando foi circulado, eu fui uma das primeiras pessoas a receber aquela pesquisa falsa. Né? A primeira pessoa que eu liguei foi o Sequinel. Sequinel, assim, quando eu entrei, eu encerrei esse negócio aí. Não é, então, assim, na hora a gente já disse, olha, isso é falso. Né? Então é importante que também quem recebe e tenha obrigação e tenha facilidade de checar, cheque e diga. Fontes, né? Olha, faça fontes importantes. Né? Abraço, Sequinel, está tendo o pessoalmente. Professor, suas considerações, é muito importante para a gente. Ele é candidato a essas considerações? Não, mas é importante porque ele é um cara que também é formador, né? Claro, não tem a dúvida. Obrigado, Zonta. Que é isso, eu que agradeço o convite de vocês, né? A gente fica à disposição sempre, a universidade está aberta para todas as dúvidas e quando a gente puder ajudar é só chamar. E assim, eu só diria para as pessoas tentarem, né? Eu digo assim, a gente está no segundo turno muito acirrado, esse acirramento político às vezes, né, leva as pessoas a fazerem coisas, né, erradas, enfim. Então, assim, eu diria para as pessoas terem um pouquinho mais de consciência na hora de compartilhar, na hora de acreditar nisso, né? Posso complementar? Tentar olhar mais para o trabalho da imprensa tradicional, que a gente tem um compromisso com a verdade. Posso complementar também? Grupos não têm. Posso complementar? Claro, o WhatsApp não é padre, não é psiquiatra, não é psicólogo, né? Que mais, como é que é? Não é seu pai, não é sua mãe, não é sua avó, não é seu namorado. Não desabafe no WhatsApp. Né? Porque certamente, infelizmente, que vai ser utilizado, né? O fato desse que nós colocamos aqui atribuído ao Tiago foi um momento de desabafo do secretário, pensou que o WhatsApp era psicólogo dele. Então, assim, não utilize a ferramenta para trazer. Não, faça isso, né? E fique atento também até em que meio que você está para fazer determinadas coisas. Não existe grupo fechado no WhatsApp. Sim, não existe mesmo. Alguém vai acreditar. E assim, né? Não utilize o WhatsApp para decidir teu voto. Não para se informar. Eu quero me informar. Eu vou ligar a TVBE, vou na internet ver o G1, enfim, portais de informação sérios, né? Com certeza. Não use muito embora essa eleição efetivamente foi a eleição das mídias sociais. Foi. Isso foi impacto. Isso, eu penso até isso vai exatamente. E vai continuar. Vai demorar uns 30 anos, na minha opinião, para a gente avaliar o que isso representa hoje, sabe? Mas entendeu? Nós não temos a dimensão ainda do que isso vai trazer de novidade. No futuro, as mídias sociais já estão dando, né, o recado especificamente para o que será o jornalismo daqui para frente, né? Quando eu falo jornalismo em termos de grande mídia, né? Porque as coisas começam a abrir. Os próprios profissionais estão indo para as redes sociais. Por isso é que é importante dizer em ter confiabilidade desses profissionais que muitas vezes trabalham na mídia e estão também nas redes sociais. Exatamente. Professor, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado Forte abraço. Convite. Um abraço, obrigado. Obrigado.